The Dance of Dragons, a true telling by Grandmaster Munkin, being a history of the War of Targaryen succession between the Princess Rhaenyra and Aegon, second of his name, that nearly destroyed the realm. Hey darlings, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Dança dos Dragões. Mas antes de tudo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificação, curtam e comentem se vocês gostaram ou não no fim do vídeo. Bom, a Dança dos Dragões foi uma guerra civil que aconteceu durante a dinastia dos Targaryens e pode ser o tema para a nova série da HBO, que irá contar a história da casa Targaryen. A história em torno da nova série será inspirada no livro Fogo e Sangue, que conta a história dos reis e rainhas Targaryens. I admire your passion, but in business I trust in logic, not passion. I'm sorry, little princess. I am not your little princess. I am Daenerys Stormborn of the blood of old Valyria, and I will take what is mine. With fire and blood, I will take it. Quem sentaria no trono? Os irmãos Aegon II e a princesa Rhaenyra, que tinham direitos sobre o trono de ferro que foi deixado pelo seu pai, Viserys I. O rei Viserys I teve 3 filhos com sua primeira rainha, que era da casa Rhaenys, mas só uma criança sobreviveu até chegar à idade adulta, e a criança era a princesa Rhaenyra. Como o rei Viserys não tinha filhos homens, ele instituiu a princesa para ser sua herdeira. E com isso, muitos nobres deram apoio para Rhaenyra, mas quando a rainha morreu, o rei se casou novamente com Alicent Hightower e teve mais 4 crianças. O mais velho se chamava Aegon. Rhaenyra se casou com Sir Lyonor Valerion para fortalecer sua linha de sucessão, e com ele a princesa teve 3 filhos. Quando Lyonor Valerion morreu, Rhaenyra se casou novamente com Daemon Targaryen, que era seu tio e irmão mais novo de seu pai Viserys. Ela teve 2 filhos, Aegon III e Viserys II. O rei Viserys deixou um testamento onde dizia que Rhaenyra era sua sucessora. Um torneio aconteceu em King's Landing para comemorar o aniversário de casamento do rei com sua rainha, Alicent. A rainha usava um vestido verde e a princesa Rhaenyra um vestido vermelho e preto. E assim os apoiadores da rainha se chamavam de verde e os da princesa de negros. Grandes casas dividiram-se para demonstrar seu apoio. O rei Viserys morreu durante um cochilo na Fortaleza Vermelha. A rainha Elliot e o Sir Criston Cole foram os primeiros a saber e enviaram guardas para reunir membros de um pequeno conselho. Durante o conselho, o mestre da moeda, Lord Lame Besbury, insistiu que Rhaenyra era a rainha por direito, e ele foi degolado, e se tornou a primeira vítima da Dança dos Dragões. O Conselho Verde fez os preparativos da ascensão de Aegon. Enviaram corvos para todos os fiéis e prenderam quem dizia que o rei não era legítimo. Aegon foi coroado no Poço dos Dragões. Sir Criston colocou a coroa do conquistador em sua cabeça e a rainha coroou sua filha, Rhaenyra, que era esposa de Aegon. Durante a noite, Sir Stephen Darkane fugiu da cidade com a coroa do rei Viserys. Rhaenyra recebeu as notícias do Conselho Verde durante o trabalho de parto, e ela deu à luz a um feto natimorto e retorcido pela dor. A princesa, furiosa e sofrendo, jurou vingança. Rhaenyra reuniu o Conselho Negro. Os negros tinham mais dragões que o verde, mas só 5 deles eram grandes o suficiente contra o de Aegon, que tinha Vhagar, que era uma grande vantagem. A princesa foi coroada rainha Rhaenyra com a coroa de seu pai. O príncipe Daemon foi nomeado protetor do território e Jacaerys
se tornou príncipe da Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Aegon propôs um acordo e enviou o mestre Orlin para a Pedra do Dragão. Aegon propôs termos generosos, mas Rhaenyra recusou e então a Dança dos Dragões começou. Lord Corlys comandou a frota Velaryon e fechou a goela, bloqueando Kingsland. Jack e Luke voaram da Pedra dos Dragões em seus dragões. Jace conseguiu o apoio da senhora Jane Arryn, de Lord Borros, Sunderland, Manderley e de Lord Shagun Starks. O príncipe Daemon conquistou Harrenhal com Caraxes. Your reign is over. My reign has just begun. Lucerys voou para a Ponta Tempestade, onde a princesa Rhaenyra acreditava que receberia apoio. O príncipe Aemond Targaryen também foi à Ponta Tempestade, prometendo casar com uma de suas filhas de Borros, em troca de apoio. Quando Luke chegou, Borros disse que poderia pensar na oferta se Luke se casasse com uma de suas filhas, mas Luke era prometido a sua prima Rhaena. Desse modo, Borros o despachou e declarou apoio aos Verdes. Aemond teve o olho arrancado por Luke na infância. Luke voava em seu dragão Arax. Aemond estava perseguindo Luke voando em Vhagar. Por causa da chuva, Arax não conseguiu fugir e Aemond o matou. O corpo do garoto foi encontrado no dia seguinte. Em retaliação pela morte de Luke, o príncipe Daemon enviou 2 conhecidos assassinos como Sangue e Queijo. Na Fortaleza Vermelha, eles renderam Alicent, Helena e os filhos de Aegon, Jaehaerys, Jaehaera e Maelor. Após brincar inaudosamente com Helena, eles arrancaram a cabeça de Rhaenys e fugiram. Depois disso, Helena enlouqueceu e a guerra ficou cada vez mais sangrenta. Aegon nomeou Criston Cole o comandante da Guarda Real. Os Verdes saquearam Valdocose, montaram uma armadilha em Pouso de Iraia. Lord Stoughton pediu socorro a Rhaenyra, que enviou Rhaenys Meleys para quebrar o cerco. Cole a enfrentou, até que a armadilha fosse acionada. Aegon em Sunfyre e Aemond em Vhagar surgiram para enfrentar o oponente. Rhaenys e Meleys foram mortos, mas Aegon ficou tão ferido que não conseguia se levantar da cama pelo menos até o ano seguinte. O príncipe Aemond assumiu seu lugar como regente. Após Vhagar defender Kingsland, já que Aegon e Sunfyre estão feridos. Davor e Dessarion estavam na campina, e Helena, destruída pela dor, era incapaz de montar Winfrey. Mas com medo de Vhagar, os negros buscaram reforços. O príncipe Jacaerys Gallarys decidiu que precisava de mais dragões para um ataque efetivo, e também de pessoas para montar neles. Em Pedra do Dragão, começou uma procura pelos chamados Nascidos da Semente do Dragão, ou seja, bastardos Targaryens. Na busca, encontraram domadores para
Cersei Smoker, Vermington, Silverine e Spitaler. Aemond e Cole reuniram suas forças e foram para Harrenhal. Daemon aproveitou a oportunidade e voou para Kingsland com sua esposa. Alicent mandou cavaleiros atrás de Aemond e corvos para seus apoiadores, mas a patrulha da cidade era leal a Daemon. Eles prenderam o grande mestre e seus mensageiros, e depois abriram os portões da cidade para os soldados negros desembarcar de seus navios. E com eles todos os dragões de Rhaenyra. A cidade estava nas mãos de Rhaenyra, mas Aegon conseguiu escapar com a ajuda de Loras. Petor. Sir Criston marchou para o sul. Seus batedores encontraram cadáveres pendurados em árvores e espalhados pelo caminho. O exército dos negros estava Roderick Dustin na liderança. Cole desafiou os líderes do exército negro para um combate que foi negado. Após a morte de Cole, seus homens fugiram e foram assassinados aos montes. O massacre foi conhecido como o Baile dos Carniceiros. Rhaenyra ordenou que os Mottons matassem Nithos, a domadora de Spitaler, por suspeita de traição, mas Daemon se voltou contra ela e deixou Nithos fugir. Daemon desafiou Aemond. Aemond esperou 13 dias, e quando Aemond chegou, ele enfrentou o sobrinho nas águas de Olhos de Deus. Caraxes atacou Veigar por cima. Os dragões se engafinharam e despencaram na água. Antes de cair da água, Daemon pulou de seu dragão para o outro e apunhalou no olho. Os dois morreram. Rhaelena Targaryen se suicidou após saber da morte de seu filho, mas surgiram rumores de que a rainha Rhaenyra havia mandado matá-la. A população se voltou contra ela. Um profeta louco convenceu a população de que os dragões deveriam morrer. Rhaenyra não achava que o povo respeitasse a ameaça, mas seu filho Joffrey percebeu a ameaça e morreu tentando salvá-los. Os dragões Shrikos, Morgos, Teraxes e Dreamfire foram mortos pela multidão. Eles estavam acorrentados no Poço do Dragão e ameaçados por uma turba esmagadora. Dreamfire, no desespero para fugir, destruiu parte do poço. E Syraxis, que voou livre após Joffrey ter o soltado, morreu pela multidão. Rhaenyra estava perdida em Kingsland, então vendeu a coroa de seu pai para poder comprar uma passagem no navio e voltar à Pedra do Dragão. Sir Alfred Borne traiu a rainha e levou para um castelo abandonado. O guarda da rainha tentou salvá-la, mas todos foram mortos. A rainha e seu filho Aegon como prisioneiro. Rhaenyra ficou frente a frente com seu meio-irmão, que estava cheio de ferimentos. Depois de trocar provocações, Aegon ordenou que ela fosse dada a Sunfyre, que a devorou na frente de seus filhos. Aegon ordenou que seu sobrinho e suas aias de sua irmã fossem presos. E ao voltar a Kingsland, ordenou que Rhaenyra não fosse conhecida na história apenas como princesa e não como rainha. Aegon enviou Sir Taylor Lannister para buscar
mercenários, mas ele não tinha forças para enfrentar o exército dos negros. Lord Corlys Velaryon o aconselhou a render e ir para a patrulha da noite, mas Aegon recusou e mandou cortar a orelha do seu sobrinho. Como aviso, deixou que, se sua linhagem fosse extinta, de Rhaenyra também seria. O rei ordenou que o levassem até seus aposentos. Foi servido um copo de vinho no meio do caminho. Ao ser colocado em seus aposentos, minutos depois encontraram Aegon morto com sangue nos lábios. Não se sabe ao certo quem assassinou Aegon. Poderia ser seus homens de confiança ou até mesmo um pequeno conselho reunido. Mas a Dança dos Dragões terminou ali. A casa Targaryen ficou muito enfraquecida após a guerra. O último dragão que morreu no reinado de Aegon III. Depois da Dança dos Dragões, o Trono de Ferro passou a ter o costume Andor, que passa os herdeiros masculinos na frente das herdeiras femininas. Bom, vou pedir mais uma vez para quem gostou do vídeo, curtir, compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, lembrando que agora tem vídeo de segunda e sexta. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!